Fëanor era o mais hábil tanto na palavra quanto no trabalho manual. Era mais instruído que seus irmãos. Seu espírito ardia como uma chama. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Finalmente chegou o dia de falarmos dele, o maior artífice do povo dos Elfos. Amado por uns, odiado por outros. Fëanor, o Espírito de Fogo. Vamos então falar daquele que talvez foi o elfo mais importante dos acontecimentos da Primeira Era. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica aqui no botão de se inscrever e clica também no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar o canal a ganhar mais relevância aqui no algoritmo do YouTube. Olha, e é tanta gente que pede para falarmos sobre o Fëanor aqui no canal que talvez eu tenha até me perdido na lista de nomes. Mas o que mais me pediu até hoje foi o Anderson Calasanz, e por isso esse vídeo é dedicado especialmente a ele. Mas tem tantos outros nomes para falar que é melhor nós lermos juntos, porque senão vai demorar tempo demais. Igor Laurentino, Rivelino Di, Norberto Alves, Adjailson Santos, Letícia Bueno, Vitor Aragon, Matheus Victor, Emerson Bezerra, Fëanor Filho de Finwë, Vitanier Xavier, Lohan dos Santos, Hipnoserebo, Matheus Oliveira, Mr. Ghost Buzz, Lua Silva, Giovanni Moreira Araújo, Matheus Eoli, Daniel Monteiro, Leonardo Santos, Gabriel, Fran Veronese, William Lopes Aires, Gustavo Benevenuti, Matheus Victor, Flávio Freitas, Rain Adalberto, Vitor Rocha, Bernardo Guimarães, André Vitor, Pablo Ítalo Santos, João Neto, Maria Regina Bernardo, Bernardo Carola, Jefferson Piva, Dalmo Santos, Will Domingues, Ranieri Rani, Cleison de Oliveira, Selma Lima, Shiba Dogo, Rafaela de Castro, Marco Maia, Isa Mamed, Caio Henrique, Luzilane Nunes, Nerd Arme, Gabriel Francisco, João Bruno Tavares Lacerda, Jonathan Rocha, Nilton, Eduardo Duzic, Ian Uriu, Erasmo Souza, Leopoldo Albuquerque, Fernando Vinha, Alexandre Aparecido Fiorelli, Jean Piero, Rocha de Oliveira, Flávio Freitas, Thomas Felipe, Mauro Ritter, Felipe Marcílio, Narashika Amaru Zama, Rafael Barbosa Pinto, Leonardo Gonçalves e Ramon Carmo. Fëanor era o filho mais velho e mais querido do rei Finwë dos Noldor. Ele era um artífice de enorme habilidade, um joalheiro e guerreiro. Suas obras mais famosas são as Silmarils, as gemas perfeitas sobre as quais nós falaremos depois. Fëanor tinha um terrível ódio por Melkor Morgoth, e o seu agourento juramento o levou a triunfos, mas também a perdas irreparáveis na Primeira Era. De acordo com os Anais de Aman, ele nasceu em Tirion em 1169 dos Anos das Árvores. Seu nome original em Quenya era Curufínwë Fëanor. Vamos destrinchar um pouco esse nome. Curufínwë é uma junção do nome de seu pai, Finwë, com Curu, relativo à habilidade. Portanto, Curufínwë significava Finwë habilidoso. Esse era o seu nome paterno. Já o Fëanor era o seu nome materno, formado por Fë, o Quenya para espírito, e Nar, chama. Portanto, espírito de fogo. O nome Fëanor é uma forma sindarinizada de seu nome materno. Seu nome mesmo em Sindarin era Fëanor. Seu pai Finwë era o rei dos Noldor, que levou seu povo para Valinor. A mãe de Fëanor era Míriel Serinde. Um fato curioso é que o cabelo de Míriel era descrito como sendo prateado, sendo que os Noldor geralmente tinham os cabelos bem escuros, assim como Fëanor. Havia um grande amor entre Finwë e Míriel. Porém, depois do nascimento de Fëanor, o corpo e o espírito dela foram consumidos com uma vontade de deixar de viver. Nas palavras dela, nunca mais terei filhos, pois as forças que teriam nutrido a vida de muitos foram todas para Fëanor. Finwë então se entristeceu por dois motivos.
pois ele amava muito Míriel e via o quanto ela estava fraca e desejando não viver mais, e também porque ele ainda desejava ter muitos filhos. Míriel foi então para os Jardins de Lórien para tentar recobrar suas forças e repousar, e ficou aos cuidados de Irmo. Enquanto dormia, o espírito de Míriel saiu de seu corpo e foi para os salões de mandos para nunca mais voltar. Mesmo assim, o seu corpo ficou intacto, como se ela ainda estivesse viva. Finwë costumava ir sempre visitar o corpo da esposa e chamar por ela. Porém, depois de um tempo, ele deixou de ir para lá e passou a dedicar todo o seu amor ao seu filho. Devido ao fato incomum que aconteceu com Míriel, ou seja, dela deixar o seu corpo por vontade própria, Manwë permitiu que Finwë se casasse de novo. E assim ele o fez com Indis, dos Vanyar. Míriel entrou para os serviços de Vaire, esposa de Mandos, e ela recebeu a tarefa de registrar todos os atos da casa de Finwë. Em outro vídeo específico, nós vamos falar sobre a questão de Finwë e do seu segundo casamento. Por enquanto, é importante nós dizermos que ele teve outros 4 filhos, meios-irmãos e meias-irmãs de Fëanor. Fingolfin, sobre o qual nós já falamos lá no TT número 163, Finarfin, Findis e Irimer. O casamento de Finwë não agradou a Fëanor, que não sentia um grande amor por Indis e nem por Fingolfin ou Finarfin. Nos tristes acontecimentos que mais tarde vieram a ocorrer e nos quais Fëanor assumiu a posição de líder, muitos perceberam o resultado dessa cisão dentro da casa de Finwë, considerando que, se Finwë tivesse suportado sua perda e se contentado em ser pai de seu poderoso filho, os caminhos de Fëanor teriam sido diferentes, e um grande mal poderia ter sido evitado, pois a dor e a discórdia da casa de Finwë estão gravadas na memória dos Elfos Noldorin. Contudo, os filhos de Indis foram notáveis e gloriosos, bem como os filhos deles. E se eles não tivessem nascido, a história dos Eldar teria empobrecido. Fëanor era alto, tinha um rosto belo e dominador. Os olhos tinham um brilho penetrante e os cabelos eram negros e lustrosos. Quando ainda era considerado jovem, Fëanor casou com Nerdanel, filha de Martan. E aqui nós temos uma outra curiosidade, pois apesar de serem dos Noldor, Nerdanel e Martan tinham os cabelos muito raros, já que eles eram castanho-avermelhados ou ruivos. Martan se pronuncia assim como o Nacht, de alemão, que significa noite. Portanto, não é Matan, é Martan. Outra curiosidade é que Martan era um dos únicos elfos descritos com barba. Para mais informações sobre as barbas em elfos, vejam o TT 99, que é sobre Círdan. Em resumo, os elfos podiam ter barba a partir do seu 3º ciclo de vida. No entanto, Martan estava no 2º ciclo e tinha barba, portanto ele era uma exceção à regra. Martan era um ferreiro extremamente habilidoso, tendo aprendido a trabalhar o metal e a pedra com o próprio Aule. Por isso, ele também era chamado de Aulendur, servo de Aule. Ele costumava usar uma argola de cobre ao redor da cabeça, e era conhecido pela sua afinidade pelo metal. Martan foi o mestre de Fëanor, que acabou se tornando o maior de todos os artífices élficos. Mas posteriormente Martan se arrependeu, pois Fëanor usou seu conhecimento para fazer armas e armaduras em Valinor. Nerdanel era uma habilidosa escultora. Ela conseguia fazer estátuas tão bem feitas que as pessoas pensavam que se tratavam de gente de verdade. Mas ela também criava esculturas a partir de sua imaginação, com formatos fortes e estranhos, porém belos. Em sua juventude, Nerdanel gostava de caminhar ao longo da costa ou nas colinas de Aman. Foi numa dessas caminhadas que ela conheceu Fëanor, e eles se tornaram companheiros em muitas jornadas. Quando Fëanor se casou com Nerdanel, muitos se perguntaram por que ele escolheu ela, já que ela não era considerada dentre as mais belas de seu povo. Mas Nerdanel era forte e tinha uma mente livre cheia de desejo por conhecimento. Só que ela era mais paciente do que seu marido. Ela tentaria entender as outras pessoas ao invés de tentar dominá-las.
Por um tempo, quando Fëanor buscava conselhos com ela, ela até conseguia convencê-lo e refreá-lo um pouco. Mas os feitos posteriores de Fëanor a decepcionaram. Ela não tomou parte na rebelião liderada por seu marido e eles se distanciaram. Tanto é que ela não o acompanhou para o exílio na Terra-média. Nerdanel teve 7 filhos com Fëanor: Maedhros, Maglor, Celegorm, Caranthir, Curufin, Amrod e Amras. Esses 2 últimos eram gêmeos, e eles e o mais velho, Maedhros, herdaram os cabelos ruivos da mãe. Além disso, alguns dos filhos tinham a disposição parecida com a dela, mas não todos. Teria sido o próprio Aule que a alertou para que ela não se juntasse ao juramento do marido e dos filhos. Aliás, quem quiser conferir o juramento de Fëanor, que nunca foi publicado no Brasil, pode conferir aqui no próprio TT, na tradução do Ronald Kimsey e na voz do Ricardo Winter. É só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Vamos conferir então no gráfico a árvore genealógica de Fëanor e a sua casa. Como podemos observar, o último representante da Casa de Fëanor foi seu neto Celebrimbor. Ele foi o líder dos Gwaith e Myrdain, o povo dos joalheiros de Eregion, e com os ensinamentos de Anatar, ele fez os Anéis de Poder. Mas essa história completa vocês conferem lá no TT número 50. Aproveitem e confiram também sobre a heráldica de Fëanor com todas as explicações sobre o seu brasão lá no TT número 74. Apesar de ter nascido em Tirion, a cidade dos Elfos em Aman, sobre a colina de Túna, Fëanor e seus filhos raramente ficavam muito tempo morando num lugar só. Costumavam viajar com liberdade dentro dos limites de Valinor, chegando mesmo às fronteiras das Trevas e às margens frias do Mar de Fora, em busca do desconhecido. Mas eles costumavam se hospedar nos palácios de Aule. As mansões de Aule, ou salões de Aule, ficavam na parte central de Valinor. A última morada de Fëanor foi em Mithrin, uma região ao sudeste de Hithlum, em Beleriand. Ali tinha sido feito o acampamento dos Noldor na margem norte do Lago Mithrin. Algumas das informações da aula de hoje foram retiradas de O Anel de Morgoth e de Os Povos da Terra-média, que são os volumes 10 e 12 de A História da Terra-média. Por isso que alguns detalhes falados aqui vocês não vão encontrar no Silmarillion. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vocês pensam que Fëanor ficou conhecido apenas pelas Silmarils? Pois hoje nós veremos que obras e invenções que ele fez.
Como nós vimos no domingo passado, Fëanor foi um grande artífice, erudito e guerreiro. Mas antes de nos aprofundarmos no tema de hoje, já dá o like aqui, deixa a sua curtida aqui embaixo. Quem está chegando agora, clique no botão de se inscrever e também clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar o TT a crescer no algoritmo do YouTube. O vídeo de hoje é dedicado a todas aquelas pessoas que eu já citei lá no TT número 255, que foi sobre a Casa de Fëanor. Não deixe de conferir esse TT, pois ele fala do lado mais pessoal e familiar do elfo. Quando falamos que Fëanor era um erudito, é porque ele realmente foi um grande mestre das tradições dos elfos. Ele foi um dos Lambengolmor, como nós vimos lá no TT número 217. Na verdade, foi em sua primeira juventude que Fëanor se dedicou aos estudos linguísticos e a pesquisas. A ele é creditada pela tradição a fundação da escola dos Lambengolmor, os mestres da tradição que levaram adiante sua obra. Fëanor foi o inventor dos Tengwar, que em Quenya significa letras. Também chamado de alfabeto fëanoriano, é um sistema de escrita que foi utilizado por muitas línguas. Possivelmente foi o mais proeminente sistema de escrita em Arda, tendo sido utilizado por uma grande variedade de raças ao longo das eras. O Tengwar foi inventado por Fëanor em 1250 dos Anos das Árvores, influenciado pelo Sarathi, o alfabeto de Rúmil. O Tengwar foi construído como um alfabeto fonético genérico e com arranjos especiais de forma que ele se encaixasse com as características de todas as línguas de Valinor. Quando os Noldor se rebelaram e foram para a Terra-média, eles adaptaram seu sistema de escrita para as novas línguas que eles aprenderam. Daí nasceu o Tengwar no modo Beleriand. Podemos ver um exemplo desse estilo no Portão Oeste de Moria. E possivelmente esse estilo ainda era usado em Valfenda na Terceira Era. Mas também na Terceira Era havia um uso geral que podia ser aplicado a uma enorme variedade de línguas, desde o Quenya, o Sindarin, ao Westron, que era o idioma comum, sobre o qual nós já falamos lá no TT número 207. É esse modo que aparece na inscrição do Um Anel, a qual Isildur comentou que a escrita que há nele, que no início estava visível como uma chama vermelha, já desapareceu e mal pode ser lida. As letras são de uma caligrafia élfica de Eregion, pois não há em Mordor letras para um trabalho tão sutil, mas a língua me é desconhecida. Fëanor foi o primeiro dos Noldor a descobrir a fazer com técnica pedras preciosas maiores e mais brilhantes do que aquelas pedras naturais vindas da Terra. As primeiras pedras que ele criou eram brancas e sem cor, mas quando expostas à luz das estrelas, brilhavam com raios azuis e prateados. Ele fez também cristais nos quais era possível enxergar coisas distantes, em tamanho pequeno, mas com nitidez, como se fossem os olhos das águias de Manwë. Como vimos no primeiro vídeo sobre Fëanor, o seu mestre no trabalho com a pedra e o metal foi seu sogro Martan, o pai de Nerdanel, que tinha sido aluno do próprio Aule. Houve um tempo posterior em que Melkor afirmou que Fëanor tinha aprendido algumas artes em segredo com ele, e que havia sido instruído por ele quando realizou as suas maiores obras. Mas tudo isso era mentira, pois Fëanor jamais conversou com Morgoth ou aceitou seus conselhos. Era o fogo de seu próprio coração que o movia, e Fëanor trabalhava sempre rápido e em solidão, não pedindo ajuda de ninguém e sem buscar conselhos. Somente com Nerdanel, durante algum tempo, ele se aconselhava, mas nenhuma outra pessoa em Aman. Quando Fëanor estava no auge do seu poder, ocorreu-lhe então uma ideia, ou foi mesmo um presságio da tristeza que viria a ocorrer depois. Ele refletia sobre como a luz das duas árvores, a glória do reino abençoado, poderia manter-se imperecível. Unindo então todo o seu conhecimento, poder e habilidade, demorou muito tempo, mas conseguiu fazer as Silmarils. No Silmarillion está dito que não se sabe de que material elas eram feitas, mas, aparentemente, do cristal dos diamantes, e, no entanto, mais duras do que ele, de tal modo que nenhuma violência pudesse danificá-las ou quebrá-las no reino de Arda. Mas nós sabemos que elas eram feitas de uma substância chamada Silima, inventada por Fëanor. Daí que vem o nome Silmarils. Somente ele conhecia os ingredientes da Silima,
mas disse que era a partir da luz combinada das duas árvores. Contudo, esse cristal estava para Silmarils como o corpo para os filhos de Ilúvatar, a morada do fogo interior que se encontra dentro dele, e ainda assim em todas as suas partes, e que é sua vida. E o fogo interior da Silmarils, Fëanor criou a partir da fusão da luz das árvores de Valinor, que ainda sobrevive nas joias, embora as árvores já há muito tenham definhado e não brilhem mais. Portanto, mesmo na escuridão do cofre mais profundo, as Silmarils brilhavam com luz própria, como as estrelas de Varda. E, no entanto, como se de fato fossem seres vivos, elas se deleitavam na luz e a recebiam e refletiam em matizes mais maravilhosos do que antes. Todos os que moravam em Aman ficaram maravilhados e se deleitavam com a obra de Fëanor. E Varda consagrou as Silmarils, para que dali em diante nenhuma carne mortal, nem mãos impuras, nem nada de mal pudesse tocá-las, que não se queimasse e murchasse. E Mandos previu que os destinos de Arda, da terra, do mar e do ar, estavam dentro delas. O coração de Fëanor apegou-se profundamente a essas gemas que ele próprio havia criado. De acordo com uma das lendas ou versões da história, Fëanor concebeu a ideia de capturar a luz das duas árvores a partir do cabelo de Galadriel, que brilhava em dourado e prateado. Fëanor se empenhou tanto em fazer as Silmarils que ele nunca mais conseguiria fazer algo parecido de novo, ou repetir o trabalho. Era considerada bela mesmo entre os Eldar, e seu cabelo era tido como maravilha sem par. Era dourado como o cabelo de seu pai e de sua ancestral Indis, porém mais rico e mais radiante, pois seu ouro continha alguma lembrança da prata estelar de sua mãe, e os Eldar diziam que a luz das duas árvores, Laurelin e Telperion, havia sido apanhada em seus cachos. Muitos pensavam que foi essa expressão que deu primeiro a Fëanor a ideia de aprisionar e misturar a luz das árvores, que mais tarde tomou forma em suas mãos como as Silmarils. Pois Fëanor contemplava o cabelo de Galadriel com maravilha e deleite. 3 vezes implorou por um cacho, mas Galadriel não lhe deu nem mesmo um fio de cabelo. Ele costumava usar as joias atadas à testa em festivais, e os Eldar ficavam maravilhados. Mas depois Fëanor ficou enciumado e passou a deixá-las trancafiadas. Em Formenos, sua fortaleza no norte de Valinor, que ele construiu após ser banido de Tirion, elas ficavam numa câmara de ferro. O termo Silmarils significa algo como radiância de pura luz. Em Quenya, a forma correta no plural é Silmarilli. Muitas pessoas se perguntam se a Pedra Arken, o coração da Montanha Solitária, poderia ser uma das Silmarils, mais especificamente aquela que Maedhros arremessou no fogo da Terra. Lá no TT número 102, nós discutimos amplamente esse tema, mostrando argumentos que afastam de vez essa hipótese. Não deixem de conferir lá esse vídeo. Passando então para outra invenção de Fëanor, em Contos Inacabados nós tomamos conhecimento das Lanternas Fëanorianas. Tuor então seguiu os Noldor, descendo os degraus e vadiando na água fria até chegarem às sombras do outro lado do Arco de Pedra. E então Gelmir tirou uma daquelas lanternas pelas quais eram renomados os Noldor, pois haviam sido feitas outrora em Valinor, nem o vento nem a água podiam apagá-las. E quando se removia sua capa, emitiam uma clara luz azul, vinda de uma chama aprisionada em cristal branco. Ficamos sabendo que essas são lanternas fëanorianas pelo comentário de Christopher Tolkien, quando ele fala que não há nada notável para ser acrescentado à história no Silmarillion sobre a viagem de Beleg em perseguição a Túrin, seu encontro com Gwyndor em Tauronofúin, o resgate de Túrin e a morte de Beleg pelas mãos de Túrin. Sobre o fato de Gwyndor possuir uma das lanternas fëanorianas de luz azul,
e o papel que essa lanterna desempenhou em uma versão da história. Alguns dos Noldor que foram capturados por Melkor e postos a trabalhar forçadamente em suas minas possuíam essas lanternas. Gwyndor, que foi um desses escravos, tinha uma lanterna Fëanoriana consigo quando fugiu. Embora não tenham entrado no Silmarillion publicado, as lanternas Fëanorianas fazem parte do Legendário. Numa das versões do Conto de Túrin, é a luz da lanterna de Gwyndor que revela o rosto de Beleg quando ele é morto pelo amigo. Mas a versão escolhida para entrar no Silmarillion foi a que um raio é que revela que Túrin havia matado o amigo. Para finalizar com as obras de Fëanor, temos que citar os Palantiri, as Pedras de Visão. Os Palantiri foram criados por Fëanor nas Terras Imortais ainda durante os Anos das Árvores. Na verdade, foram feitos muitos Palantiri, mas o seu número total é desconhecido. Para saber tudo sobre os Palantiri, quantos foram para a Terra-média, onde eles estavam localizados e o que aconteceu com eles, não deixem de conferir lá o TT número 183. É sobre os Palantiri dos Reis de Outrora, disse Gandalf. O que são eles? O nome significa que enxerga de longe. A Pedra de Orthanc era um deles. Então ela não foi feita, Pippin hesitou. Pelo inimigo? Não, disse Gandalf, nem por Saruman. Está além de sua arte, e além da arte de Sauron também. Os Palantiri vieram de além do Ponente, de Eldamar. Os Noldor os fizeram. O próprio Fëanor talvez os tenha feito, em dias tão distantes que o tempo não pode ser medido em anos. Mas não há nada que Sauron não possa desviar para usos malignos. Pobre Saruman! Foi sua desgraça, percebo agora. Perigosos para todos nós são os instrumentos de uma arte mais profunda do que a possuída por nós mesmos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje é o dia de vermos sobre a tragédia que se abateu sobre as Terras Imortais com o roubo das Silmarils e a rebelião de Fëanor. Nos últimos 2 domingos, nós falamos sobre Fëanor e sobre as suas obras. Agora chegou a hora de relembrarmos tudo o que ocorreu depois que as Silmarils foram levadas por Morgoth. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica aqui no botão vermelho e depois clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E falando nisso, nós alcançamos a marca de 28 mil inscritos no canal. Que tal ajudar na nossa divulgação, mostrar para o papai, para a mamãe, para o primo, para a prima, para o papagaio, periquito, cachorro, todo mundo se inscrever aqui no canal e assim a gente chegar logo lá nos 30 mil. Bom, e o vídeo de hoje é dedicado àquelas mesmas pessoas que eu já citei lá no TT número 255, que é sobre a Casa de Fëanor. E não deixem de assistir a esse TT 255 e ao 257, pois eles se complementam. Eu deixei os links deles aqui embaixo na descrição. Em 1400 dos Anos das Árvores, Melkor é libertado do seu cativeiro de 3 eras. Enganando os Valar, ele é perdoado e lhe é permitido viver em Valinor. Melkor então decide corromper os Noldor e usá-los como instrumentos de sua malícia, especialmente Fëanor. Mas este nunca depositou qualquer confiança no poderoso Valar. Como vimos no domingo passado, Fëanor começou a deixar as Silmarils sempre trancadas. Melkor passou a desejar as joias ardentemente, e seu ódio por Fëanor só aumentava. Melkor utilizou suas artimanhas e malícia para não só convencer Fëanor que seu irmão Fingolfin planejava usurpar seu lugar como herdeiro de Finwë, mas também ficar com as Silmarils. Foi então que os Noldor começaram a forjar armas e armaduras.
coisas que nenhum Elda possuía ainda no Reino Abençoado. Relembrando o que vimos nos vídeos anteriores, foi aqui que nasceu a decepção de Martan por ter ensinado Fëanor a trabalhar com metais. Fëanor ficou tão desconfiado de Fingolfin que chegou a sacar a espada contra ele e ameaçá-lo em 1490 dos Anos das Árvores. Em razão disso, os Valar expulsaram Fëanor, que foi para Fórmenos. Para lá ele levou grande tesouro, incluindo as Silmarils, que ficaram trancafiadas. Finwë acompanhou seu filho predileto no exílio. Mas os Valar perceberam que Melkor estava por trás das ações de Fëanor. Eles então enviaram Tulkas, sobre o qual nós falamos lá no TT número 68, para aprisioná-lo novamente, mas ele não conseguiu encontrar Melkor. Em 1492 dos Anos das Árvores, Melkor apareceu de surpresa em Fórmenos. Mais uma vez ele tentou manipular Fëanor, mas o Elfo percebeu que a intenção dele era roubar as Silmarils. Fëanor então fechou os portões na cara de Melkor. Os Valar então retomaram a caçada por Melkor, mas ele aparentemente havia sumido de Valinor. Em 1495 dos Anos das Árvores, os Valar tentaram então uma reconciliação entre Fëanor e Fingolfin, convidando todos para Valinor para fazer as pazes. Foi Fingolfin quem ofereceu a mão ao irmão, mas ele apertou de má vontade. Nesse meio tempo, Melkor encontrou Ungoliant e ambos mataram as duas árvores. E para saber mais sobre isso, especialmente sobre a grande criatura em forma de aranha, vejam o TT número 131. Agora, somente nas Silmarils vivia a luz das árvores, e somente pelas joias elas podiam ser restauradas. Manwë pediu a Fëanor que entregasse as Silmarils para poder restaurar as árvores, mas Fëanor declarou que nunca desistiria por sua vontade própria das pedras, e que se os Valar o forçassem, eles seriam iguais a Melkor. Foi então que chegou a notícia do que havia ocorrido em Fórmenos. Melkor, rodeado pelas trevas de Ungoliant, teria invadido Fórmenos, atacado a fortaleza de Fëanor, matado seu pai Finwë e também saqueado o tesouro, levando inclusive as Silmarils. Ele e Ungoliant fugiram então pelo Helcaraxë e chegaram até o norte de Beleriand na Terra-média. Desde então, Fëanor chamou Melkor de Morgoth, o inimigo negro, e assim ele passou a ser chamado. Com a morte de Finwë, Fëanor reivindicou a coroa dos Noldor, e ele fez um discurso que involuntariamente estava cheio da mácula de Morgoth. Ele tanto falou contra Morgoth, como ele culpou os Valar pelas atitudes do Senhor do Escuro. Fëanor conseguiu persuadir a maior parte de seu povo a partirem de Valinor em direção à Terra-média e perseguirem Morgoth. Foi então que ele e seus filhos fizeram o terrível juramento. E para ver esse juramento pela primeira vez em português, na tradução de Ronald Kimsey e voz de Ricardo Winter, veja o link que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. Na tentativa de sair de Aman, Fëanor se dirigiu para as praias onde viviam os Teleri, a fim de pegar seus barcos. Isso resultou no terrível fratricídio de Alqualondë, e vocês podem saber tudo sobre esse trágico evento lá no TT número 157. Finarfin abandonou a marcha de Fëanor e voltou com as suas hostes, tendo sido perdoado e coroado então o rei dos Noldor que não se rebelaram contra os Valar. Quando chegaram no Helcaraxë, alguns já nos navios e outros por terra, ficou claro que os navios não comportariam todo mundo. Então Fëanor e seus seguidores foram primeiro, e ao chegar do outro lado da travessia do mar, em Losgar, eles resolveram queimar os barcos, abandonando então as hostes de Fingolfin do outro lado. Fingolfin, ao ver de longe a queima dos navios, viu que ele e seu povo teriam que atravessar a pé pelo gelo atritante. E isso nós já contamos lá no TT 163, que foi sobre Fingolfin. Morgoth soube que os Noldor tinham chegado em Mithrin, e então enviou suas tropas. Veio a ocorrer a Batalha sob as Estrelas,
mas sobre ela nós vamos falar num vídeo próprio no futuro. Fëanor avançou em direção a Angband, mas foi emboscado por uma força de Balrogs com poucos elfos para ajudá-lo. Fëanor lutou bravamente e várias vezes acertou seu inimigo, mas por fim foi ferido mortalmente por Gothmog, o Senhor dos Balrogs. Os filhos de Fëanor vieram em seu auxílio e espantaram os Balrogs. Fëanor foi carregado para fora do campo de batalha. Ele foi colocado aos pés de Ered Weithrin, as Montanhas da Sombra, de onde ele tinha a visão dos picos de Thangorodrim. 3 vezes ele amaldiçoou Angband, mas ele sabia que somente os Elfos sozinhos nunca conseguiriam colocar abaixo as torres de Morgoth. No momento de sua morte, seu espírito flamejante reduziu seu corpo a cinzas, e ele foi a única pessoa a morrer dessa forma. O espírito de Fëanor foi para os Salões de Mandos e não reencarnou em Valinor. Porém, é dito que ele retornaria no final, na Dagor Dagorath, para reivindicar as Silmarils e entregá-las a Yavanna. Será que isso vai mesmo acontecer? Vamos ver quando nós falarmos da última batalha. Mas os filhos de Fëanor continuaram guiados pelo juramento, e isso desencadeou uma série de acontecimentos na Terra-média durante a Primeira Era. Mas isso é assunto para outros vídeos. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos tudo o que ocorreu depois do roubo das Silmarils e do juramento de Fëanor. De propósito, eu não quis colocar muitas citações nesse vídeo, pois como ele engloba uma parte muito grande do Silmarillion, o vídeo ficaria muito longo. Mas se vocês quiserem alguns audiodramas com algumas das passagens que nós falamos aqui, deixe aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver. E vamos lembrar que no dia 11 de agosto vai ter lá em São Paulo o segundo encontro do Tolkien Talk. Eu vou estar lá com o César, com o Ronald Kimsey, com o Reinaldo José Lopes e com o Samuel Couto da HarperCollins Brasil, fazendo uma mesa redonda sobre Tolkien. Além disso, nós vamos ter sorteios de presentes de hora em hora, e quem for para lá vai ganhar marcadores do TT e pôsteres tolkienianos. Para saber como participar do evento, é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje, quem se juntou ao timaço de padrinhos e madrinhas foram os nossos amigos Bruno Souza dos Santos e Thiago Damasceno. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve no canal, ative as notificações e não perca mais nenhum conteúdo. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Se for comprar algum livro lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o TT sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!